Cara, é muito emocionante pra mim poder estar fazendo um episódio agora falando sobre palhaço, que é um dos medos que eu tinha quando eu era criança. Então vamos ver como é que a gente vai desenrolar isso. Acho muito show falar sobre esse tema. Bom, então no episódio de hoje eu vou falar com vocês exatamente sobre isso. Como vencer o medo de palhaço. Esse medo é muito comum em crianças, entretanto, jovens, adultos, com certeza também podem ter esses medos. E que não é só coisa de criança não, tá certo? Então vamos lá, vamos saber como é que a gente pode vencer. Então nesse episódio de hoje eu vou te mostrar realmente o que é esse medo de palhaço, como é que esse medo funciona, como pode ser um estímulo, ou seja, aquilo que despertou, ou que desperta, né, esse medo em nós. Por que será que nós temos esse tipo de medo? Como é que nós aprendemos a ter esse medo de palhaço? E claro, como é que a gente pode vencer? Né? Como é que a gente pode lidar e vencer esse medo? Ou seja, como é que a gente pode ter autocoragem para vencer esse medo que a gente tem de palhaço, que com certeza pode afetar alguma área da nossa vida e os nossos resultados. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio inédito do podcast Autocoragem. Muito prazer, meu nome é Vitor Coach e aqui no podcast Autocoragem eu compartilho com você princípios, eu compartilho com você técnicas, eu compartilho com você ferramentas para que você possa ter autocoragem. A autocoragem é a capacidade que uma pessoa tem de vencer os seus maiores medos. E tudo que eu abordo aqui no podcast, todos os conteúdos, são 100% voltados para que você possa ter autocoragem. Né? Tudo que eu falo aqui ou é um atalho, ou seja, para poder facilitar, ou é um obstáculo, ou seja, que te ajuda a trabalhar para que você consiga realmente ter autocoragem. E o episódio de hoje eu vou falar com você sobre autocoragem. Como vencer o medo de palhaço. Olha, é muito emocionante para mim poder fazer um episódio falando sobre palhaço, porque quando eu era criança, um dos medos que eu tinha era justamente esse, medo de palhaço, certo? E tem alguns motivos por isso, eu vou te contar agora por que eu tinha medo de palhaço. Pode ser que você se inspire com a minha história e você também talvez consiga encontrar uma similaridade entre o medo que eu sentia e o medo que você sente, né, que você está querendo trabalhar. Outra questão também, não é porque eu vou falar nesse episódio sobre o medo de palhaço que significa que só vai assistir quem tem medo de palhaço. Não. Qualquer pessoa pode assistir esse episódio e o que eu vou falar aqui sobre esse medo de palhaço, apesar de ser específico, pode ser trabalhado para outros medos também. Né? Pode te ajudar aí, pode te trazer insights, pode te trazer ideias, técnicas e te ajudar para que você consiga lidar com outros medos que você tenha também. Tá certo? Então vamos lá. Bom, quando eu era criança, eu tinha um dos medos que eu tinha, né? Eu tinha vários medos, mas um dos medos que eu tinha era um medo de palhaço. E por que eu tinha esse medo, né? Porque assim, palhaço, né? Por que eu tinha esse medo, né? Já que palhaço é uma coisa, já que palhaço é um tipo de humorista, um tipo de comediante e que cujo objetivo do palhaço é justamente fazer com que nós, né, com que as pessoas, com que as crianças elas riam, com que as crianças elas se divirtam. Então, por que esse medo de palhaço, já que palhaço aparentemente é um tipo de comediante que deveria fazer a gente rir? Por que eu tinha esse medo de palhaço e que talvez você tenha esse medo de palhaço também? Bom, para mim, basicamente foi o seguinte. Primeiro, claro, filmes que envolvia
palhaço, tá certo? Filmes de terror que envolvia palhaço, então a gente ficava aquilo ali. Tinha também uma história, né? Eu acredito que isso foi a grande situação que me fez sentir medo de palhaço quando criança, né? Teve uma história que um amigo me contou, que era basicamente o seguinte: havia um homem e que esse homem era um psicopata, literalmente, né? Esse homem era um psicopata, basicamente. E esse homem, ele se vestia de palhaço. Esse homem psicopata se vestia de palhaço e ele se vestia de palhaço, fingia que trabalhava como palhaço, só que na verdade o que ele fazia era algo diferente. Ele fingia que trabalhava de palhaço para poder atrair as pessoas e aí esse homem matava essas pessoas, basicamente. Ele era um assassino, né? Ele era um serial killer, né? Matava pessoas, né? Mulheres, homens, crianças, principalmente crianças. E aí depois que essa pessoa me contou essa história e me mostrou a foto, né, ele vestido de palhaço e tal, depois disso eu comecei a sentir um medo de palhaço quando eu era criança. Só que você percebe que eu acabei generalizando, né, quando criança eu acabei generalizando, achando que todo palhaço era igual a ele, basicamente. Mas na verdade não era, né? Não é todo palhaço que é assim, tipo, patati patatá, que outro palhaço, cara? Bozo, enfim. Palhaços, né? Que, que realmente fazem a alegria das crianças e tal. O que é interessante também é que depois disso eu comecei a sentir medo de palhaço. Só que depois esse medo se intensificou através de filmes de terror, né? Como é que a criança é, né? A criança, ela tem medo de alguma coisa, mas ela quer ter contato com aquilo que ela tem medo, né? Talvez para poder vencer, mas filme de terror acredito que vai intensificar aquele medo. E quando eu era criança, tinha uma coisa que teve algo que quando eu era criança que intensificou esse meu medo de palhaço, que foi o seguinte: havia um programa, cara, chamado havia um programa dentro do programa do Gugu que passava no SBT, havia um, um quadro nesse programa que o nome do quadro era Lendas Urbanas. E essas lendas urbanas contavam, cara, várias histórias macabras, né, várias histórias de terror, realmente. E aí, eu queria participar dessas histórias porque depois eu conseguia conversar com os colegas sobre esse assunto, porque todo mundo, quando eu era criança, né, vários colegas à minha volta assistiam e eles ficavam contando essas histórias e tal. E aí, eu peguei e eu assistia, né? E aí teve uma lenda urbana, e aí o que acontece? Teve uma dessas lendas urbanas que o meu medo de palhaço intensificou. Eu já tinha um pouco de, quando eu era criança, eu já tinha um pouco de medo de palhaço. Só que aí depois, cara, que eu assisti essa lenda urbana de palhaço, o nome da lenda urbana era A Gangue do Palhaço. Basicamente essa história contava a história de um grupo de palhaços, né? Cerca de 4, 5 palhaços, que na verdade não eram assassinos, que eles sequestravam as crianças para roubar os órgãos das crianças, basicamente. Caras vestidos de palhaço e que eles faziam isso. Iam para as festas de crianças
o objetivo era realmente esse, roubar os órgãos das crianças, matar as crianças. E eu assisti essa lenda urbana, cara, e o mais interessante, eles usavam uma Kombi, sabe? Essa gangue do palhaço, eles usavam uma Kombi azul. E aí depois disso eu me lembro, cara, que tinha um cara em uma cidade aqui próxima à minha cidade, Jubá, que o cara tinha uma Kombi azul. E aí quando eu ia nessa cidade próxima aqui, eu via a Kombi do cara e eu falava, nossa, é a gangue do palhaço. Meu Deus, nossa, é a Kombi da gangue do palhaço, né? Era uma Kombi azul, era raro de ver uma Kombi azul, mas eu vi essa Kombi azul e eu falava, nossa, é a Kombi da gangue do palhaço, meu Deus. E aí o medo se intensificava. Só que, basicamente, o que é interessante? Depois que eu assisti essa lenda urbana, eu não me recordo de ter assistido mais algum outro filme sobre palhaço ou lendas sobre palhaço e tal. Então meu medo ele começou a diminuir um pouco assim nesse sentido. Por quê? Porque eu não estava mais alimentando aquele medo. Porque assim, eu não encontrava no meu dia a dia com palhaços. Né? Eu não via palhaços assim na rua ou na televisão e tal. Né? Filmes de palhaço ou livros ou algo do tipo. Então assim, o meu medo ele não estava se intensificando, ele meio que estagnou no que tá. Mas mesmo assim, eu ainda sentia um pouquinho de medo de palhaço. Hoje, por exemplo, eu já não tenho medo de palhaço, né? Na verdade, o meu medo de palhaço ele foi trabalhado durante a minha adolescência, né? Quando realmente eu comecei a estudar sobre... comecei a colocar em prática mesmo o antídoto do medo, eu consegui trabalhar esse medo de palhaço que eu tinha. Hoje, palhaço contínuo, né? E eu já não me sentia mais desconfortável com palhaço, né? De ver palhaço na televisão ou alguma coisa assim. Por exemplo, eu mesmo, a gente assistiu um filme algum tempo atrás chamado It a Coisa, né? Que como você vê um palhaço assassino desses que eu te disse. E eu não senti medo do filme. Então, assim, o meu medo, eu acabei com o meu medo, eu venci o meu medo, né? Graças ao antídoto do medo. Mas, você que está me assistindo agora, pode ser que você tenha medo de palhaço. Né? Pode ser que palhaço seja alguma coisa assustadora para você. Né? Não importa a sua idade, os medos, eles têm medo. Os medos, se eles não forem... Se a gente não trabalhar esses medos, para a gente poder vencer esses medos eles ficam. Esses medos eles ficam e muitas vezes eles enraizam e muitas vezes esses medos eles se intensificam e vêm com a gente ao longo da nossa vida. Basicamente. Então eu sei exatamente pelo que você está passando, porque quando eu era criança eu também tinha medo de palhaço, certo? E palhaço, sim, e é muito triste, né? Quando algo a gente tem medo de algo que aparentemente era para ser algo muito engraçado, né? Pra gente poder rir e tal. Porque na verdade esse é o objetivo do palhaço. Só que, como o palhaço começou a fazer parte de filmes de terror, livros, que até mesmo tiveram esses casos verídicos de assassinos, psicopatas, serial killers vestidos de palhaço, isso fez com que algumas pessoas tivessem um pouco de medo
ou muito medo de palhaço, ou uma fobia de palhaço, como era o meu caso quando criança. Mas aí vem a pergunta, como é que a gente trabalha esse medo, né? E a verdade, como é que esse medo ele funciona assim, né? Especificamente. Bom, o medo muitas vezes ele acontece, né? O medo ele é uma emoção e pelo fato do medo ser uma emoção, o objetivo do medo é nos proteger, certo? Nos proteger contra algo. A partir do momento em que a gente percebe, por exemplo, que palhaço é uma ameaça para nós, né? No nosso caso, quando a gente tem medo, esse tipo de medo, né, de palhaço, quando a gente percebe que palhaço é algum tipo de ameaça para nós, a nossa vida, ou que palhaço vai nos causar algum tipo de sofrimento, ou que palhaço é perigoso, a gente pode ser que a gente fique mais cauteloso relacionado a palhaço ou palhaços, né? E pode ser que a gente desenvolva um medo de palhaço, certo? No caso, no caso, quando a gente escuta certas histórias que podem ser verídicas ou não, né? Por exemplo, a gente é criança ou a gente é jovem e vem das formas com que a gente aprende também a sentir medo, certo? Mas aí vem, por exemplo, um amigo nosso, né, quando a gente é criança, ou quando a gente está, né, tá crescendo ali, adolescente, vem e fala com a gente que determinado palhaço matou uma pessoa, né? Olha a foto desse palhaço aqui, ele matou uma pessoa. Ou que esse palhaço é um assassino, é um serial killer. E a pessoa ela tem acesso a essa informação, sabe, de que isso acontece, às vezes tem um artigo ou alguma coisa assim, sabe, de um palhaço que faz esse tipo de coisa. Ou às vezes ela mesma assistiu um filme de um palhaço assassino, como por exemplo esse filme It a Coisa. O ato da pessoa assistir esse tipo de filme, uma criança que assiste esse tipo de filme, pode ser, né, que ela comece a achar que todo palhaço é daquele jeito. E que palhaço não é algo legal, sabe? Que palhaço. Por exemplo, depois de uma criança assistir um filme tipo It a Coisa, pode ser que a criança olhe pro palhaço não com o olhar de que o palhaço é algo legal, que palhaço é algo bacana, mas sim que palhaço pode ser algo perigoso ou ameaçador. E isso tendencialmente pode desencadear o quê? Um medo. Ou às vezes algumas pessoas podem simplesmente, isso é mais raro de acontecer, mas pode ser que aconteça. A pessoa teve alguma experiência negativa com palhaço. Ou seja, se a pessoa tem medo de palhaço, às vezes pode ser, isso é mais raro de acontecer, mas pode acontecer, a pessoa teve uma experiência negativa com palhaço. Sabe, o palhaço não foi boa a experiência. Depois da experiência que essa criança teve com o palhaço, esse contato que a criança teve com o palhaço fez alguma coisa para essa criança, para essa pessoa, para esse jovem. E aí, depois disso, a pessoa começou a perceber que palhaço é perigoso, que é ameaçador e começou a sentir medo de palhaço. Tá? É muito comum a pessoa às vezes generalizar quando ela está com medo. Ou seja, ela está com medo de um palhaço específico,
mas ela generaliza que todos os palhaços tendencialmente vai ser perigosos ou vai ser ameaçadores. Palhaço. E, gente, é com palhaço, mas poderia ser com qualquer outra figura, sabe? Outra figura de comédia, outro artista ou qualquer outra coisa, tá? Mas no caso, esse medo de palhaço, então, o medo de palhaço que a pessoa sente, pode ser por 3 motivos, então. Pode ser porque uma pessoa conta uma história, ou uma pessoa fala que determinado palhaço é perigoso. É muito comum a pessoa, às vezes, generalizar, achar que todo palhaço é perigoso e ameaçador. Que, inclusive, às vezes, muitas vezes, nem é um palhaço em si, tá? É um assassino vestido de palhaço. Tá? Isso precisa ficar claro, não é o palhaço. Tá? As pessoas colocam a imagem do palhaço, mas só que existe alguém por trás do palhaço. Que no caso é um assassino, que no caso é um serial killer, que no caso, sabe? Então não é... E aí a pessoa tem medo do palhaço. Para você poder vencer esse medo, primeiro de tudo você precisa ter clareza do medo. Tá? Você precisa de autoconhecimento, você precisa entender como é que esse medo se manifesta. Primeiro de tudo, quais são os níveis desse medo? Anota aí quais são os níveis do medo que você tem. Se você tem medo de palhaço, quais são os níveis desse medo que você tem? Tá? Você sente pouco medo de palhaço? Você sente muito medo de palhaço? Ou você sente fobia de palhaço? Ou seja, você não pode ver palhaço, ou quando você vê um palhaço, você começa a gritar desesperadamente, você não quer ver nenhuma imagem, nenhuma foto, nenhum livro onde tem um palhaço estampado. Né? Isso é uma fobia, então você precisa entender qual é o nível do medo que você sente para que depois a gente também consiga ter sabe o que? Autoconhecimento. É muito importante esse autoconhecimento também, tá? Você poder entender, sim, você já tem a definição do medo, né? Que é o medo de palhaço, mas é importante também você ter clareza de como é que esse medo de palhaço se manifesta, né? Quais são os sintomas desse medo, tudo isso precisa estar muito claro para você também. Mas é importante entender como é que esse medo te afeta. Te afeta. Porque às vezes pode ser que esse medo te afete da sua relação com as pessoas, te afete de você alcançar um objetivo específico. De alguma forma esse medo pode ser que às vezes ele afeta você. Pode ser que de algum jeito esse medo te afeta ou afeta a sua vida. Por isso é muito importante você ter clareza disso. Bom, para você poder trabalhar esse medo de palhaço, eu vou ensinar para você aqui agora uma ferramenta de desempenho. No episódio anterior eu falei com você sobre o medo falei com você sobre mentalização. Inclusive depois você pode ir lá para você poder intensificar o que eu vou te ensinar aqui. Mas levando em consideração que você já sabe qual é o nível do medo que você sente, levando em consideração também levando em consideração que você já sabe qual é o nível do medo que você sente, levando em consideração que você tem autoconhecimento sobre você, sobre o medo que você sente, é muito importante agora você usar a mentalização para você poder trabalhar esse medo.
Ou seja, você realmente mentalizar você tendo um contato com o palhaço. Claro, se você realmente tiver... primeiro, só que para isso você precisa ter clareza do nível de medo do palhaço. Né? Porque tem pessoas que não podem nem ver um palhaço na frente dela. Mas você já suporta ver uma imagem de palhaço e tal. E aí você já pode fazer a sua mentalização. Para você poder fazer essa mentalização, feche os seus olhos, relaxe o seu corpo. Você vai imaginar você tendo contato com um palhaço. E você com medo. Né? Todos esses medos que você escreve, todos esses detalhes que você tem aí de autoconhecimento, de como que esse medo se manifesta, é importante você ter claro isso. Então você vai imaginar você realmente perto de um palhaço, que é a coisa que você tem medo. E é importante ter claro como é que esse medo se manifesta em você. Como é que você se sente. Como é que você se sente. Né? Seu batimento cardíaco começa a alterar. O que acontece? Você começa a suar quando você está perto de um palhaço que você tem medo. E aí você... E aí você tá ali naquele lugar onde tem um palhaço ali, e você com muito medo. Agora você vai pegar uma bola de luz e vai passar na sua cabeça. Tem uma bola de luz em cima da sua cabeça, ela vai passar pelo seu corpo. Depois que a bola de luz passa pelo seu corpo, você não está mais com medo de palhaço. Você cumprimenta um palhaço, você talvez até abraça o palhaço, você conversa com o palhaço, sem medo. É muito importante que você realmente faça isso com muita emoção, tá certo? Deixando todos os sentidos aflorarem para que você possa ter o melhor desempenho, tá? do exercício. Bom, participe da jornada da auto... Bom, esse foi o nosso episódio de hoje aqui do podcast. Eu espero que você tenha gostado. Te convido para que você participe da jornada da autocoragem, que vai acontecer do dia 22 ao dia 25 de novembro, às 9 horas. É 100% online, 100% gratuito. Clique no link da bio, ou na descrição, ou em comentário de alguma rede social. Um grande abraço para você.